Temperagem e como colorir o chocolate. Aqui nessa aula eu vou mostrar para vocês como fazer a temperagem do chocolate nobre, tá? É o chocolate que não é o chocolate fracionado, tá? É o chocolate que precisa fazer a temperagem, porque se você derreter simplesmente e usar esse chocolate, ele não vai endurecer. Esse chocolate nunca vai secar, vai ficar sempre mole, né? Queria falar para vocês que não é difícil fazer a temperagem, tá? Mas se você não quiser passar por esse processo, você pode utilizar o chocolate fracionado. E aí você segue, né, as indicações do fabricante. O chocolate fracionado, ele é um chocolate que tem mais gordura, né? E tem uma fórmula especial, já feito na fábrica, na indústria, que não precisa fazer a temperagem, tá? Agora, no caso de você optar por fazer a temperagem do chocolate, é imprescindível que você tenha um termômetro, tá? Um termômetro culinário. Então, é imprescindível, né, o uso do termômetro para fazer a temperagem. Portanto, a gente tem que ir sempre medindo a temperatura do chocolate e para isso a gente realmente precisa de um termômetro. Aqui, então, eu vou mostrar para vocês, eu estou utilizando o chocolate belga, que é o Callebaut, que é um chocolate que vocês podem encontrar facilmente aí no Brasil, tá? Então, olha só, para a gente começar a fazer a temperagem do nosso chocolate, a gente precisa pesar, tá? Caso você não tenha balança ou você não queira pesar esse chocolate, como é que você vai fazer? Você vai fazer essa divisão do chocolate por xícaras, tá? No caso, se você coloca 3 xícaras de chocolate nobre para derreter, você vai retirar uma xícara, menos um pouquinho de uma xícara, tá? Que no caso seria 1/3 desse chocolate. Caso você vá pesar o chocolate, como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar 30% desse chocolate já pesado e vai retirar, que é para poder depois usar para fazer a temperagem. Então, no caso aqui, olha, por exemplo, eu estou usando 300 gramas, né, de chocolate branco, assim, plaquetas. Se você comprar em barra, você tem que picar, tá? Esse chocolate bem picadinho. E aqui no caso, eu vou retirar 30%, que seria 90 gramas. Aí eu tiro sempre mais um pouquinho, no caso aqui eu vou retirar 100 gramas mais ou menos, tá? Olha só, eu prefiro usar sempre uma tigelinha de plástico, tá? Porque aí o chocolate ele esfria mais depressa. Mas você pode também usar uma tigelinha de vidro, tá? Agora, nós vamos começar então a fazer a temperagem. A gente vai levar esse chocolate aqui ao micro-ondas por 30 segundos, tá? Não mais do que isso. A gente retira, o nosso chocolate vai estar assim, durinho, tá? Em plaquetas ainda. A gente vai mexer e nós vamos levar novamente ao micro-ondas por mais 30 segundos. Você pode fazer esse processo de 20 em 20, tá? Dependendo da quantidade de chocolate que você usar. Se você usa menos quantidade, põe 20 segundos. Então, agora a gente vai derreter esse chocolate até não ter mais plaquetas, tá? Caso ainda tenha ainda tenha aqui pedacinhos de chocolate sem derreter, a gente leva mais uns 10 ou 15 segundos. E agora sim, a gente começa aqui a tirar a temperatura, né? A medir aqui a temperatura do chocolate. Esse chocolate derretido, ele tem que alcançar uma temperatura de 40 a 45 graus, tá? A partir daí, esse chocolate, ele começa o processo de temperagem, tá? Se não atingir
no mínimo 40 graus, leva novamente ao micro-ondas por mais 10 segundos, 5 segundos, o suficiente para atingir os 40 ou 45 graus. E agora sim, a gente começa então a adicionar o chocolate que a gente separou anteriormente. E nós vamos mexendo esse chocolate até ele derreter por completo, tá? E aí a gente começa então a medir a temperatura do chocolate, que é para ele ir arrefecendo e conseguir no final atingir uma temperatura de 27 a 28 graus, aqui no caso do chocolate branco, tá? No caso do chocolate meio amargo, chocolate ao leite, a temperagem, o processo de temperagem é precisamente o mesmo, só que no final as temperaturas podem variar. Então, no caso de todos os tipos de chocolate, o processo é o mesmo. A gente vai acrescentando aos poucos o chocolate que a gente separou, né? Até a gente vai adicionando esse chocolate e mexendo, né? Até que ele derreta por completo. Nós vamos medindo a temperatura até que o chocolate fique na temperatura correta, né? No caso aqui do chocolate branco, como eu já disse, ela tem que atingir, a temperatura tem que atingir entre 27 a 28 graus, né? E quando o chocolate atinge essa temperatura, a gente para de adicionar o chocolate, tá? Mesmo que tenha sobrado aquele chocolate que a gente separou, mas a gente, assim que a gente completa, que a gente atinge a nossa temperatura desejada, a gente para de adicionar o chocolate, tá? Que a gente separou. Pode sobrar, não tem problema, não é obrigatório acrescentar todo o chocolate que nós separamos, tá? Então, aqui a gente vai ver aqui se o chocolate ficou bem temperado, a gente pode introduzir aqui uma pontinha de uma faca ou aqui de uma espátula e nós vamos aguardar, né, de uns 2 ou 3 minutos, ver se esse chocolate fica bem durinho, né, que é pra gente certificar que o chocolate está bem temperado, tá? Então, como eu já falei, as temperaturas podem variar de um chocolate para o outro. No chocolate branco, a gente tem que atingir uma temperatura de entre 27 e 28 graus. No chocolate ao leite, nós temos que atingir uma temperatura final entre 29 e 30 graus. E no caso do chocolate meio amargo, uma temperatura final de 31 a 32 graus. Olha só, essa colher aqui, ó, que eu mexi o chocolate, ela já tá bem durinha. O chocolate já tá duro, sequinho, tá? E o chocolate que eu mergulhei aqui, a espátulazinha, também já tá durinho. Então, aí é uma prova que a temperagem foi bem feita e a gente já pode começar a usar esse chocolate. Aqui no caso, né, dependendo para o que você vai usar o chocolate, a gente pode colocar ele aqui no saquinho, como eu coloquei, ou então encher diretamente as barras e as formas de chocolate. Agora eu vou mostrar aqui para vocês como colorir o chocolate, tá? A gente vai usar corante lipossolúvel, tá? Pode ser em pó ou líquido, mas tem realmente que ser corante lipossolúvel, que é um corante próprio para chocolate, tá? Não pode usar corante em gel ou corante em pó hidrossolúvel. Não funciona, tá, gente? O chocolate não vai dar certo o corante hidrossolúvel no chocolate. Portanto, prestem atenção quando for comprar para chocolate, ele tem que ser lipossolúvel. Pode ser líquido ou pode ser em pó. E para ter para colorir, para ser mais fácil de colorir, por exemplo, no caso de usar o chocolate, o corante em pó, você pode adicionar esse corante, né, antes de começar a derreter o chocolate, tá? Você já pode adicionar o corante, se você for fazer uma cor só, né, de chocolate. Já pode adicionar esse corante mesmo antes de começar a levar o chocolate ao micro-ondas. Aqui no caso,
tá? Eu coloquei enquanto ele ainda, depois que ele já atingiu a temperatura, né, ideal de temperagem. Mas você pode, para facilitar, né, para ficar uma cor mais intensa, colocar já o corante antes de começar a derreter o chocolate. No caso do corante líquido, você pode colocar depois. Outra ressalva que eu quero fazer para vocês é a quantidade, tá, gente? A quantidade de corante não pode ser exagerada, porque muito corante vai deixar o chocolate amargo, vai deixar o chocolate com um gosto ruim.